Senhor, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus? Eu estou muito feliz, porque tenho visto Jesus fazer obras grandiosas e tenho visto obras que não estão ao alcance de homem algum, mas louvado seja Deus por ele ter realizado, amém? Vamos abrir nossas Bíblias rapidamente em nome de Jesus, livro do Gênesis. Deus colocou no meu coração, uma certa manhã, quando havíamos a estar conversando, uma palavra que eu creio que é gloriosa para todos nós, para nos auxiliar segundo a graça infinita de Deus. Capítulo 5 de Gênesis. Eu vou ler do verso 21 até o verso 24. Amém? Amém. Gênesis 21 até o 24. Podemos ler? Todos encontrar? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhos. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Repita comigo em nome de Jesus. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós sabemos que na face da terra nós procuramos aquilo que é mais precioso, aquilo que é mais nobre, aquilo que tem realmente valor, e que esse valor é um valor infinito, é um valor eterno, e que nós sabemos que nunca vai se acabar. Nós temos aos nossos olhos um Deus que tem valores infinitos, valores que nunca se acabam, preciosidades que nunca se deterioram. Mas, por uma questão de aculturamento, o homem procura as coisas mais fáceis, as coisas que são contrárias à vontade de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando adentra pela vida de um homem, ele começa a fazer projetos daquilo que é realmente precioso, eficaz, verdadeiro. Então você começa a entender o que procede de Deus, o que não procede de Deus. Só que tem que ter uma luta muito grande. O que Deus colocou no meu coração foi para que eu trouxesse uma palavra segundo o comportamento de Enoque. Nós temos aqui no início da civilização humana um homem chamado Enoque. A Bíblia nos mostra que esse homem tem uma historicidade muito implícita, porém nós conseguimos ver que esse homem andava com Deus. Então, um dos textos clássicos mais antigos diz assim: Enoque andava com Deus, ou andou Enoque com Deus, e Deus o levou para si. O que nós temos aqui nessa palavra, uma palavra implícita, ou seja, muitas coisas ocorreram nessa oração. E nós precisamos, diante de nós todos, reconhecer a nossa fragilidade humana, reconhecer a nossa incapacidade, reconhecer, irmãos, que nós viemos do pó, e a Bíblia diz que para o pó nós voltaremos. E às vezes são textos muito assim, românticos em parte, mas eles transmitem a realidade. E a Bíblia Sagrada nos mostra nesta noite que Enoque era um homem segundo o coração de Deus. Um mundo antigo, onde não havia Bíblia, onde não havia nada que pudesse montar, levar Enoque a Deus. Mas o texto é bem claro no livro da iniciação do mundo, ou iniciação de todas as coisas. No capítulo 5, como eu li no verso 21, diz assim o primeiro texto que foi lido: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Nós vemos aqui que aqui existe um homem que tem uma família por trás. Existe um homem que está compromissado com alguns valores em que você só encontra no projeto de Deus. Então, quando nós falamos de família,
Nós estamos falando dos valores que nasceram no primeiro projeto de Deus. E aqui o texto lido foi: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. O que Deus quer nos trazer nesta noite é fazer com que nós possamos olhar cada um para dentro de nós, entender que uma vida, nós recebemos valores de Deus, pedras preciosas de Deus, recebemos esmeraldas, diamantes, recebemos várias pedras, que não é preciso nem nomear entre nós, que elas seriam o alicerce da nossa vida, o alicerce da nossa mente. Só que você observa que esse homem se inclinou para Deus, os valores que Deus tinha em seu coração migraram para o coração de Enoque. A nossa vida terrena, nós temos a oportunidade de olhar, de ouvir, de ver, escutar, mas muitas das vezes nós selecionamos as piores coisas. Nós selecionamos aquilo que não deveria ter sido nem olhado, nem imaginado, nem pensado, mas é o que nós trazemos para dentro da nossa vida. Enoque está em meio a um momento em que eles vêm de uma vida de queda. Estou falando do capítulo 5 do livro de Gênesis. Se você olhar 2 capítulos à frente, houve a queda do homem. Aqui era um momento que Enoque não deveria prosperar em nada dos pensamentos bons, porque quando você vai ao capítulo 4, você vê o que aconteceu com Abel e Caim. A Bíblia nos mostra, irmãos, que a mente de Deus é muito sólida, muito poderosa para influenciar quaisquer que sejam os homens. A nossa capacidade humana, nós gostamos muito de multiplicação, nós gostamos muito de coisas que sobram, coisas que prosperam. Não está errado você pensar em multiplicação, mas existe uma ordem dada por Deus e que na vida de Enoque se cumpre. A Bíblia fala que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Na vida espiritual, primeiro tem que haver uma seleção de pensamentos que estão dentro da mente de Deus. Primeiro, quando nós queremos que uma vida vá além de uma forma gloriosa para nós temos que pensar que Deus selecionou uma forma de viver. Então, primeiro tem que pensar em seleção, e depois a gente pensa na multiplicação. Deus selecionou inúmeros pensamentos para Enoque, e você vê que a Bíblia é bem clara, diz que esse homem chamado Enoque, se eu não salvo melhor, se eu não estiver enganado, ele viveu exatamente 365 anos. Uma pessoa que Deus dá 365 anos para ele viver, é uma pessoa que está verdadeiramente voltada para Deus com a seguinte consciência. No texto do verso 22, o escritor ele afirma novamente: andou Enoque com Deus e depois gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Quando você vê um homem, você vê que a vida de um homem sem Deus, ela tem total direção para dar tudo errado. E por que eu quero dizer que dá errado? Nós sabemos que lá atrás, na queda, o homem perdeu os direitos e as preciosidades de Deus. Ou seja, o homem, ele nasceu para ser perfeito, mas ele lá atrás caiu e ele contaminou toda a geração da humanidade. Então, quando o homem já nasce, atrás dele já nasce um decreto, que é a palavra de Deus. Ou ele segue a palavra de Deus, ou então a espada de Deus segue ele. Às vezes essas coisas parecem um pouco não esclarecidas para alguns, mas para outros ela é esclarecida. E quero trazer pensamentos aos amados irmãos, que nada na nossa vida está perdido. O que acontece é que nós temos uma natureza contrária aos pensamentos que Deus deu a Enoque. Enoque era um homem que observou que ele precisava ter uma família, mas ele precisava ter valores que a família compreende. Então Enoque entendia perfeitamente que ele tinha que ter responsabilidade. Responsabilidade, irmãos. A responsabilidade, quando você tem um entendimento da parte de Deus, você carrega uma reputação de Deus. Então Enoque entendia que a responsabilidade dele com Deus fazia com que o nome de Deus
seguir a Deus, a companhia de Deus, a verdade de Deus, pudesse seguir a vida dele. Na nossa vida, irmãos, nós olhamos para aquilo que está ao redor, e aquilo que pisca, reluz, e aquilo que nos chama atenção, e aquilo que o mundo tem, é onde nós embarcamos com a nossa mente. E quando nós embarcamos, estamos embarcando numa furada. Por quê? Porque você observa esse homem chamado Enoque, ele não tem Bíblia. Não existe Antigo Testamento para ele, não existe Novo Testamento, mas esse homem tem os pensamentos dos antigos, que ali, porventura, trouxeram algo de Deus, e Enoque sozinho, nessa geração, ele está seguindo a vontade de Deus. Eu quero que você entenda uma coisa. Fica bem claro que existe um Deus, porque existe um sol, existe uma lua, existe um mar gigante, oceanos, existem as ondas, existem as cachoeiras, como disse a irmã Kelly, existem os mananciais. Bom, eu não queria isso, e tenho certeza que você também não criou. Eu não chamo essas coisas de mãe natureza, eu chamo isso que os deuses de Deus, capacidade divina de Deus, criou coisas extraordinárias. Quando Deus olha para Enoque, Deus apresenta a Enoque os pensamentos de Deus. E eu estou aqui hoje com você. Você está recebendo os pensamentos de Deus, porque aqui eu não estou trazendo para você a minha vontade ou a vontade de qualquer que seja o irmão. Estou trazendo a vontade de Deus, que é a vontade escriturada na palavra, no livro de Gênesis, capítulo 5. Então, quando eu desembarquei, ou quando você desembarcou na terra, esse livro já estava escriturado. O que você deve entender é o seguinte: Deus vem governando o mundo com a sua palavra. Então o mundo não está sem dono, o mundo não está sem controle, o mundo não está perdido como muitos pensam. Mas alguém vai dizer, mas como não está perdido? Bom, está perdido para quem quer seguir o caminho da perdição. Mas para quem não quer seguir o caminho da perdição, irmãos, o mundo está perdido. Por que não está perdido? Porque existe a vida de Enoque como exemplo, desde do mundo antigo. Enoque andava com Deus, e Deus o levou para si. Mas por que Deus levou Enoque? Irmão, vamos observar a palavra. O que está implícito nesta oração? Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. Deus olhou para Enoque e viu que Enoque foi constituído ao longo desses 365 anos que ele viveu. Enoque entendeu claramente o que era ter a responsabilidade e a fidelidade como um patamar de vida dele. Na nossa vida, nós devemos entender o seguinte, irmão. Quando nós compramos com os pensamentos de Deus, você se torna outra pessoa, outra criatura. Você se torna uma mulher muito mais sólida, muito mais inteligente, muito mais corajosa, muito mais capaz, muito mais rápida, porque você tem o seguir na mente de Deus. Enoque percebeu isso no mundo antigo. Enoque percebeu que ele seguia os pensamentos de Deus acerca de todas as obras ensinadas por Deus, ainda que Deus não tivesse naquele momento uma Bíblia. Os pensamentos espirituais de Deus entravam, transitavam, iam para a esquerda e para a direita na vida de Enoque. Quando nós estamos na casa de Deus, irmãos, nós devemos entender o seguinte: a multiplicação, a bênção, ou as bênçãos, a vitória, elas chegam na vida de qualquer homem, de qualquer mulher. Mas acontece que essas coisas são transitórias, são terrenas, temporais, e uma hora não vão te servir para absolutamente nada, porque nós sabemos que outras gerações já tiveram nesse planeta, já tiveram nesse país, outras gerações, quantas gerações tiveram aqui, habitaram aqui em São Paulo, habitaram no Rio Grande do Sul, várias gerações, mas o que você vê hoje é que não tem mais nada deles. Deixaram alguns objetos, deixaram alguns livros, mas já não são mais nada, não existem mais. A vida com Deus, irmãos, é uma vida em que você vê que esse homem, ele, pelo temor e o tremor a Deus, ele ouviu algumas histórias do mundo antigo, e ele começou a raciocinar que lá atrás havia também outras questões de homens que misericordiosamente tiveram um contato com Deus. Porque a história que antecede a história de Enoque é que um dia Deus ouviu a voz de alguém que ele servia, ele prestou uma homenagem. A Bíblia diz que ele ouviu a voz
de Abel. O sangue de Abel clamou por mim. Então Deus é uma pessoa, irmãos, que Ele se manifesta na vida de qualquer pessoa quando você dá atenção a Deus. Agora, quando você vira as costas para Deus, Ele simplesmente diz para você: olha, igual a você, eu tenho 8 bilhões atualmente. Então o homem precisa entender que se a natureza dele, a capacidade dele é humana, ele precisa entender que essa máquina é uma máquina de quem entende sobre ela é Deus. Os médicos podem fazer até alguma coisa, com todo o respeito à medicina dos homens, mas quem manda na máquina e que mexe para cá, para lá é Deus. São trilhões de bactérias, milhares, bilhões de neurônios, e funcionam perfeitamente. E aí você deve entender o seguinte: aqui eu me apego ao homem ou a Deus? Irmãos, é claro que é a Deus. Enoque percebeu isso tão fortemente que ele começou a entender que o amor que ele deveria ter a Deus deveria ser um amor maior do que ao pai, à mãe e aos filhos. E por que isso? Porque já Deus colocou no coração de Enoque que o maior amor que o homem pode ter é a pessoa de Deus. Às vezes é difícil você compreender quem é a pessoa de Deus. Primeiramente, você deve compreender que Deus é uma pessoa. Ela está aqui no nosso meio. Por que Ele está no nosso meio? Ele é onipresente, ou seja, em qualquer lugar do mundo, Ele, na categoria Deus, Ele ocupa qualquer lugar do mundo. Só observa que quando Jonas estava no ventre do peixe, a Bíblia diz que Jonas diz: do ventre do inferno eu gritei, e ele ouviu a minha voz. Deus estava no ventre do peixe, e ele ouviu a voz de Jonas. O que nós observamos é o seguinte, irmãos: a nossa ideia de Deus é muito vaga, muito pequena. Porque quando você tem uma pessoa, você trata bem aquela pessoa, você homenageia aquela pessoa, você reverencia aquela pessoa, você glorifica aquela pessoa. Mas por que tanta coisa, pastor? Ele está na categoria Deus, Bruno. Ele não está na categoria homem, ele está na categoria Deus. Quando você tem o entendimento de Enoque, você começa a ver que Enoque tem um certo repúdio pela vida que, na verdade, os outros pares deles vivem. Porque eles não acompanham o pensamento de Enoque. Enoque é um homem que já tem uma família. A Bíblia diz que ele já gerou Matusalém. A Bíblia diz que ele tem filhos e filhas. Mas a Bíblia não diz que Enoque era um depravado. A Bíblia não diz que Enoque era um homem pervertido, abominável, e que ele tampouco que era um homem desobediente à lei dos homens ou qualquer coisa parecida. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. O que ele está dizendo, irmão Leandro? Ele está dizendo o seguinte: Deus colocou no coração de Enoque alguns valores. Enoque sustentou aqueles valores. Colocou responsabilidade, colocou fidelidade, colocou amor. Eu já vi algumas histórias assim que são interessantes. Eu vi uma história na França de um rapaz que namorou uma menina quando tinha 8 anos de idade. Passado mais de um tempo, o namoro acho que durou até 10 anos. E aquela história é que a moça se mudou para uma outra cidade. E o rapaz fez 18, 19, 20 em junho 22. E aquele rapaz não tirava aquela menina de 9, 10 anos da cabeça. Em uma certa ocasião ele encontra aquela menina. Ela está acabando de fazer a faculdade. E ele procura, não sei porquê, de qual maneira foi, e um dia ele acha aquela menina. E aquele menino, que era menino, agora já é um rapaz jovem, está obcecado por aquela moça. E ele foi dizendo que passou 11 anos, 12 anos, 13 anos, ele não tirava ela da cabeça. Quando encontrou a moça, ela estava acabando de fazer a faculdade, e ela também tinha o mesmo pensamento: ela nunca namorou ninguém. O que eu quero mostrar aos amados irmãos, que quando Deus está na vida de uma pessoa, até mesmo uma pessoa que é ímpia, mas ela tem sustentações que são, agradáveis a Deus, num paralelo, separado, aquele assunto interessa a Deus, porque é um assunto que deve prosperar. E essa história desse rapaz com essa moça prosperou. Quando ele abraçou ela, parecia que ele tinha, tirado um peso enorme da vida dele. E ela também acatou ele. Então aqueles que até então ficaram separados por muitos anos vieram a viver juntos. O que eu quero mostrar para os irmãos nesta noite é que Enoque, ainda que silencioso pelo Espírito Santo de Deus, ele entendeu o que é amor. Quando você começa a entender de Deus, tem que entender que Deus é uma pessoa.
Eu estou vendo Deus aqui? Não. Mas por que eu não vejo? Porque Ele está no mundo invisível. O mundo dele criado para Ele é um mundo acima do meu. Então Ele é um Deus que é invisível. E por que eu digo, irmãos, que para Deus é tudo muito fácil? Quando eu vejo a obra de Deus na vida do homem, eu vejo 1 trilhão de homens querendo, digamos, degradar com Deus. Não podem. Por quê? Irmãos, Ele tem o controle da alma e do espírito. Basta que Ele olhe para você e diga assim: sem alma e sem espírito, acabou a vida. Por quê? Porque o Deus é o único no mundo, nem os médicos, ninguém pode encontrar a alma dentro do corpo. Não existe um ser, nunca houve ninguém que pudesse encontrar o espírito dentro do corpo. Você não sabe onde ele está. Olha, eu estou falando com você agora, eu estou com minha vida animada por causa de Deus, que está permitindo que a minha alma fale e o meu espírito se alimente das coisas naturais que pertencem a Deus. Então eu estou de pé. Mas a palavra de Deus diz que alguns homens não entendem isso. E eles dizem então que estão regalados, que trabalharam, que agora têm uma vida em que vai ficar no altar. A Bíblia diz, uma certa parábola, uma certa passagem: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado para quem será? Quando ele diz louco, esta noite pedirão a tua alma, ele está dizendo o seguinte: se Deus vai puxar a tua alma, o teu corpo cai como nada. Por quê? Não há corpo que possa ficar de pé que não tenha alma. Não há corpo que possa ficar de pé que não tenha espírito. Então o que fala em mim não é minha força pessoal humana. O que fala em mim é a alma que Deus colocou em você, em mim, em todos nós. Tira a alma, acabou, José. Por quê? Sem alma não tem vida. E sem vida não tem corpo que fique de pé. Enoque entendeu toda essa ciência que eu estou pregando. Enoque entendeu que ele precisava de companheirismo com Deus. Então Enoque faz uma vida de oração. Por que você acha que nós oramos na igreja? Nós oramos porque precisamos de uma comunhão. Eu preciso ter o amor que Deus tem no seu coração, conforme a declaração da palavra. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O que Deus ama as pessoas, irmãos? Deus olha para um homem mortal, olha para uma mulher que tem que dar a luz, olha para um homem que tem que trabalhar, tem que se sustentar e tem que vencer. Mas aí Deus olha e fala assim: sem meu filho não vai. Por quê? Vai bater toda hora. Toda hora vai colidir. Mas por que sem meu filho não vai? Quando você olha para Enoque, ele reuniu todas as condições humanas que um homem tem que ter, que partem do coração de Deus. Então eu tenho que ter responsabilidade. Eu tenho que ter a vontade de ter uma coragem para fazer aquilo que, se não for Deus, eu vou largar esse assunto no meio do caminho. Quando você olha para Enoque, você começa a ver que Enoque te dá uma aula. Porque Enoque diz assim na Escritura Sagrada, o escritor fala sobre Enoque, né? O escritor está dizendo aqui bem claro, no verso 23, todos os dias de Enoque foram 365 anos. Não, você imagina o seguinte: uma pessoa com 300 anos é anos atrás. Uma pessoa que poderia tropeçar, uma pessoa que poderia sofrer algum agravo, alguma doença, alguma coisa, porque nós duramos 70, 80 anos. Enoque vai muito além disso. Enoque vai quase vezes isso, ou mais que isso, 5 vezes. 4 vezes e meia é o que Enoque durou diante de Deus. E por que nós, às vezes, duramos 80 anos, 70 e não temos essa vida? Irmão, veja bem. A natureza humana, ela fez parte ao pecado. 90% dos assuntos, ou 99% dos assuntos da internet estão relacionados a algo que seja pornografia. Em todos os programas que você vai ver na televisão, estou falando quase todos, toda regra tem exceção. Sempre existem perguntas com relação a sexo. O ser humano acha que o maior divertimento do mundo é se ele tiver uma vida sexual ativa, como se fosse um leão, e como se não houvesse outra coisa no mundo para fazer a não ser sexo. Você olha para Enoque, a Bíblia diz que Enoque andava com Deus, ou andou com Deus, e Deus o levou para si. Uma vida com Deus é uma vida
infinitamente poderosa, uma vida que você enxerga além dos demais homens e mulheres, porque você vai enxergar coisas que ninguém vê. Enoque conseguiu enxergar em que um mundo em que não haviam ações espirituais tão nobres, ele pegou uma e disse: olha, fidelidade, nunca mais eu vou ser infiel. Enoque se tornou um homem fiel, porque ele pegou a fidelidade como coisa viva, real. E agora, é uma verdade ser fiel. Responsabilidade, nunca mais vou ser irresponsável. Porque eu guardei no meu coração não ser infiel, não ser irresponsável. Enoque começou a entender: Deus gosta de ser amado. Todos os dias eu me encontrar com Ele, nas minhas orações, pela manhã, pela tarde, pela noite. Porque Deus é uma pessoa, Deus não é um boneco, não é uma coisa que não existe. É uma pessoa em que você glorifica, exalta e entende: ó, a sua personalidade está acima da minha, porque você está na categoria Deus, eu sou mortal. E aí você começa a reverenciar aquela pessoa. Enoque entende que ora de manhã, horas de tarde, horas de noite. Então alguém chega para Deus e pergunta: Deus, o que o senhor está olhando lá para baixo com eles? Estou olhando Enoque. Não há ninguém como Enoque. A Bíblia diz que Enoque traz alegria a Deus, traz prazer a Deus, traz amor a Deus. Enoque começa a entender que os valores que Deus lhe deu são eternos. Então, depositados no coração de Enoque. Enoque tem um companheirismo em que a Bíblia diz: Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. Por que Deus levou Enoque? Enoque não provou a morte, porque se tornou um companheiro, um amigo, se tornou uma pessoa que Deus olhava para o céu e naturalmente sentia alegria só em ver. Quem está olhando? Estou olhando para Enoque. Na nossa vida espiritual, irmão, nós temos que experimentar outros valores. Nós estamos infestados de coisas que nos deixam, como disse a nossa amada irmã Rosângela numa pregação última. E aquela pregação mostrou que os homens estavam dentro do esgoto. Mas por que os homens estão dentro do esgoto? Os pensamentos do homem, irmãos, são os pensamentos mais abomináveis possíveis. São pensamentos cruéis, são pensamentos de engano, traição, roubo e outras iguarias do inferno. Então o homem está dentro do esgoto. O que está pensando? Pensando em roubar. Está pensando em quê? Trair, adulterar. Pensando em quê? Pensando em roubar. Esses são os pensamentos do homem. Mas quando você olha no texto último aqui, no 24, está dizendo assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Certa ocasião Deus viu Enoque e deve ter falado: para mim já deu, Enoque, vai subir comigo. A Bíblia quando diz Deus tomou para si, Deus tem um carinho, um amor, uma dedicação, uma alegria com a vida de Enoque. O que Deus almeja na nossa vida, irmãos, é que nós paremos um pouco, viemos frear, puxe o freio de mão. E agora? Agora eu vou começar a investir nos pensamentos de Deus. Enoque começou a entender: eu sou fiel, não quero nem ouvir nada de infidelidade. Por favor, não me ofereça nada que não seja pautado na verdade de Deus. Irmãos, tem coisas que você deve compreender que elas se tornam coisas amaldiçoadas. Por quê? Porque a origem dela é amaldiçoada. Enoque começa a entender que quando ele vai a Deus, ele busca o amor a Deus. Então ele já está numa geração que ele está cumprindo aquilo que Deus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Quando você ama Deus, você nunca vai esquecer de orar. Olha, eu creio que muitos de nós aqui esquece de tomar café de manhã. O que você não esquece? Você esquece de dar um beijo na sua esposa? Você esquece de dar um beijo no seu filho? Você não esquece. Não é só porque ele é visível. Quando o homem ama Deus, ele vai de madrugada e ele começa a ouvir os passarinhos, e ele começa a ver que o dia está raiando. Daqui a pouco ele olha e vê o sol. Quando ele vê o sol, ele fala: irmã Kelly, Deus novamente nos deu o sol. Porque ele entende que Deus pode fazer o que quiser, que ele é autossuficiente. Ele pode dar um dia de sol, um dia de chuva, um dia nublado, e assim ele pode fazer com a minha vida e com a tua vida. Quando nós não entendemos a pessoalidade de Deus e não entendemos por que na igreja nós temos que orar. Olha, você não entende que existe um Deus? Pelo que eu sei, eu não sou Deus de ninguém, sou apenas um pastor que estou aqui pregando até onde Deus permitir.
É bem verdade que Deus nos abençoa muito, nos ajuda. Eu faço tudo para amar aos irmãos e principalmente amar a Deus, que é o primeiro mandamento. Enoque entendia de coisas tão modernas, tão atuais, que quando você olha para Enoque, você fala assim: não acredito, mas como esse homem que é da geração tão antiga entendia de Deus? Interesse por Deus. Eu estou falando com você aqui que Deus não arbitrou vida miserável, difícil, incompreensível, dura, seca, como um deserto para ninguém. Ele não arbitrou isso. Nós vemos que em toda a trajetória de Enoque, ninguém fala que Enoque morou na rua, ninguém fala que Enoque ficou com lepra, ninguém fala que Enoque teve uma vida muito difícil. O que o texto diz é que Enoque andava com Deus e Deus o levou para si, querendo mostrar para o Ítalo. Enoque era um homem que selecionou para Deus, diante de Deus, uma vida. Espiritualmente, irmãos, nós vemos que Deus trouxe longevidade à vida de Enoque. Você observa que muitas pessoas são ceifadas muito cedo. Quando eu morava no Rio, eu vi um garotinho, ele era um mulatinho, e todas as vezes ele vinha comigo conversando na escada. A escada saía de uma comunidade, e ele era muito alegrezinho, me abraçava, brincava, ria, fazia uma dancinha dele lá. E um dia eu perguntei para o irmão dele, que estava lá embaixo daquela comunidade, eu falei: e o seu irmão? Aí ele falou para mim: não sou? Eu falei: não, o Rogério nem matou ele. Rogério era um traficante do Rio, que andava de cadeira de roda. Eu falei: o Rogério matou ele? Teve uma discussão. O Rogério falou que a pipa que caiu na casa dele, ele puxou, arrebentou o fio, ele disse que para o Rogério que não era. E naquela situação toda, o Rogério falou: não me responde não, porque aqui quem manda sou eu. Deu 3 tiros no meu irmão e matou. Era uma criança linda, eu gostava daquela criança. Eles eram 2 mulatinhos como se fossem gêmeos, muito parecidos um com o outro. E esse menino foi embora. O que eu quero dizer para você é que eu não tenho confiança em homem algum. Quando eu vejo alguma pessoa que começa a abraçar uma confiança humana, eu vejo um perigo tremendo. Mas aí eu lanço-me diante de Enoque. A Bíblia diz que Enoque teve filhos e filhas. A Bíblia diz que Enoque teve o primeiro filho de Matusalém. Mas a Bíblia não fala que Enoque tinha confiança em companheiros e amigos. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Eu aprendo na palavra de Deus que Enoque tem uma certa rejeição àquilo que não é de Deus. Todos os homens que são de Deus, irmãos, eles ficam muito afeiçoados a Deus. Eles respeitam a família, eles respeitam os homens, mas eles não confiam em homens. Mas por que não confiam em homens? Homens, irmãos, não são coisas confiáveis, porque eles caíram da graça de Deus. Antes, quando o homem era perfeito, e ele foi criado para ser perfeito, ele não tinha pecado. Então eles andavam ao lado de Deus. Tudo é perfeito, enquanto Deus, na verdade, avalia aquela obra como perfeita. Os homens pecaram, e Deus disse: para mim chega. Toda espécie deles nascerem agora, nasce tudo contaminado. Enoque percebeu o quê? Não existe ninguém igual a ele. Por que eu digo isso, irmãos? Quando você está na casa de Deus, você não tem muita experiência. Quando você busca Deus, primeiro que a tua atmosfera que você respira é diferente de todos os outros homens. Aleluia. Alguém vai dizer: como, pastor? Primeiro que quando você é um homem de oração, de jejum, que você busca Deus, uma ciência, o ar que Deus te dá tem outro peso, não tem o mesmo peso das pessoas normais. A tua cabeça, a tua mente é muito mais rápida do que todos os homens, porque você tem Deus na sua vida. Quando você olha um assunto, você vai, já resolvi. Por quê? Porque Deus está na tua alma. Enoque sente uma alegria de que Deus compartilha a autossuficiência dele com ele. Então Enoque, na verdade, é um homem casado e tudo. Mas a Bíblia não diz que Enoque está alvoroçado nas coisas temporais, de maneira que foi ludibriada, sabe, a sua lisura, a sua vida ilibada. Não, Enoque andava com Deus. Então Enoque tinha a reputação de Deus no coração dele. Por quê? Enquanto eu andar com Deus, eu sei que o diabo não pode me tocar. Aleluia.
Enquanto eu andar com Deus, eu sei que o diabo não vai fazer arruaça na minha vida. Eu sei que o cadeado da minha casa pode estar fechado e não resolver nada. Mas quando eu ando com Deus, Deus coloca um anjo. O anjo do Senhor, campa ao redor daqueles que o guardam. Não tem. A pessoa que não tem Deus não pode falar, não tem anjo não, só na minha vida não tem. Por quê? O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o guardam e o temem. Se você não teme a Deus, não tem anjo nenhum. Enoque despertou com essa realidade muito cedo. O que Deus quer que nós entendamos, irmãos, que quando você olha para Jesus, você deve olhar que é uma obra infinita. O mesmo Jesus está sendo pregado aqui no Brasil, já está lá no Afeganistão, já está lá nas maiores distâncias dos continentes, dos planetas, tudo que for, Jesus está por lá. Onde você imaginar Jesus está? Por que eu digo isso? A palavra de Deus mostra que se Jesus, pois, o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Antes de eu me libertar, eu me lembro que eu caí 7 vezes endemoniado. Quantas? 7 vezes no mesmo momento. E aí quando eu saí dali, eu não sabia nem porquê eu tinha caído, mas fique de pé, rapaz. Pense em Deus. De novo eu caí 7 vezes. Quando eu olho e vejo a importância de Jesus, se Jesus não tivesse me libertado, eu teria carregado inúmeros e inúmeros outros problemas. Por quê? Porque se Jesus não libertar o homem, você não é liberto. Você carrega algemas, você carrega corrente no pé, mas você não está livre. Então a Bíblia diz que se pode ser libertado, verdadeiramente sereis. Por que ele fala isso? Jesus entra e expulsa o valente, sai. Você que não olhar agora sou eu. Sai. Quem vai viver agora sou eu. E é preciso você entender que se você não trocar, sabe, a sua vida que você leva para os pensamentos de Deus, que eles são unânimes, são pensamentos gigantescos, você fica, sabe, enxugando gelo. Não sei se você sabe o que é enxugar gelo. Todos aqui sabem o que é enxugar gelo? Amém? Todos sabem? Você começa a botar uma toalha no gelo, você enxuga, Brenda, e o gelo nunca fica seco. Está sempre molhado. Uma vida sem Jesus é uma vida que você enxuga gelo. Mas uma vida com Jesus, você vê que ela traz uma racionalidade. Olha, você vê aqui no início dos tempos, esse homem chamado Judas, ele é um homem cheio de indignação, porque ele não admite a mentira, ele entende que Jesus é verdade. Quando você começa a ficar uma mulher cheia de Deus, você começa a orar, buscar. Por quê? Porque você se transporta para outro mundo. Alguém vai perguntar, mas por que a minha irmã Eliette vai tanto para o monte, vai orar, vai buscar Deus? Irmão, ela se transportou para outro mundo. Ela sabe que sem Jesus ela vai ficar fraca, ela vai cair. Aí o homem começa a dizer, mas o que tem que fazer? Irmãos, o mundo espiritual de Deus, ele não fecha a porta, é um tribunal 24 horas aberto. Mas quando você não tem fé, você roda para lá, para cá, vai tomar um café, fica sentado na mesa da casa, no sofá, vendo Netflix, e Deus olha para você e fala assim, se abrisse a boca e mandasse uma oração para cá, eu podia ajudar, mas como fica calado, eu não posso fazer nada. Quando você olha para Enoque, a Bíblia diz que Enoque não perde tempo com uma vida que ele cria, ele perde. A ocupação dele é uma vida que Deus criou. Deus me deu responsabilidade, Deus me deu fidelidade, Deus me deu amor. Então eu tenho que amar não só o Bruno, mas tenho que amar o pai do Bruno. Eu não tenho essa capacidade humana de amar só o Bruno, o pai dele, se Jesus não entrar na minha vida. Eu não teria a capacidade de amar a irmã Vaninha, Cristo Jesus, se Jesus não estivesse na minha vida. Eu não teria a capacidade de amar o Leandro, ou também o filho dele, se Jesus não entrar na minha vida. Não amar Leandro nenhum, não amar a vida nenhum. Mas quando Jesus entra, ele começa a falar, o Vitor é muito novo, e o pai dele também é muito mais novo que ele. À minha direita eu tenho um que eu conheço há muito tempo, que é o Bruno, conheço o pai dele. Então o Espírito de Deus começa a falar comigo, você está sendo desonesto. Por quê? Eles não sabem o que você sabe, eles não têm o tempo de oração que você tem, eles nunca viram o que você vê. Eles nunca fizeram as coisas mais simples do meu espírito. Você tem que amar eles, ensinar eles. Por quê? Porque a geração deles vai ser uma geração forte. Como um dia eu te constituí, eu vou constituir o Bruno, vou constituir o pai do Bruno, vou constituir o Leandro, o Vitor. Você tem que amar. Por quê? Porque eu não sou Deus, uma hora eu vou embora. Mas quando Deus perguntar, o que você deixou lá embaixo? Deixei alguns lá bem adiantados. Deixei o Eduardo, deixei o Bruno, deixei o Leandro, deixei o Lucas.
deixou José. Assim como um dia alguém me ensinou esse evangelho, e já foram embora alguns deles, tem um que está quase 100 anos, ainda fala, anda normal, mas uma hora dessa ele vai embora. Eu quero dizer aos amados irmãos, que quando você ama Deus, não tem nada a ver com essa coisa que Deus é essa coisa que você canta, bate palma, não tem nada disso. É a obra eclesiástica. Você tem que aprender a gostar de Deus, ser amigo de Deus, desejar Deus, amar a Deus, porque no silêncio dele ele vai moldando a nossa vida. Enoque entendeu isso tão claramente que todos os demais resumiram: olha, Enoque andava com Deus. Por que andava com Deus? Enoque era um homem de oração. Enoque era um homem que respeitava os ensinamentos de Deus. Enoque era um homem que tinha fome, sede de Deus. Onde está Enoque? Enoque foi orar no monte. Onde está Enoque? Enoque está jejuando, já tem 45 dias ou 40 ali, de uma forma diferente, mas Enoque está jejuando. O nosso grande erro é, sabe o que, irmãos? Quando você lê a Bíblia Sagrada, homens ficam indignados porque o pecado domina. Ninguém gosta de perder uma luta, seja ela física ou espiritual. Quando você não tem Deus como essa pessoa, você apanha muito. E por que eu digo isso? Porque eu apanhei. Apanhei tão fortemente. Se não fosse Deus na minha vida, é claro que eu não estaria aqui. Aprendi tão fortemente que consegui fazer coisas gigantescas, de valores elevadíssimos, que talvez muitos homens que foram ricos não fizeram os valores, mas eu não consegui ser igual a Enoque. Eu misturava os valores de coisas boas com coisas erradas. Um dos dias mais incríveis da minha vida, eu cheguei a ser levado para a Polícia Federal. E eu tinha tanta fé que, mesmo eu errado, Deus fez com que as pessoas reconhecessem. Ele não tem nada a ver com esse assunto. Mas aí eu olhei no meu coração e falei: não, eu tinha a ver com esse assunto, sim. Eu quero dizer para você que enquanto você não entender a pessoa de Deus, quando você dá desprezo a Ele, Ele é a pessoa mais rica que tem no mundo. Ele não precisa da tua esmola nem da minha esmola. Sabe por que eu prego a Deus? Porque quando eu vejo Enoque, começou tudo lá atrás. E passados 2000 anos eu vejo Cristo amando a Deus, glorificando a Deus. Aí eu falo: peraí, os profetas gostaram dessa pessoa. Abraão, Isaac e Jacó ficaram de joelho dessa pessoa. Moisés amava essa pessoa. Aí chega na minha geração, eu vou dar as costas, José, para essa pessoa. Os profetas iam, e a Bíblia diz que Elias clamou. E a Bíblia diz que Deus disse: não vai chover, Elias, durante 3 anos e meio por causa da tua oração. A Bíblia diz que Elias se encontra com um homem chamado Acabe. Os profetas de Baal dominavam a Israel como uma praga que nasce dentro de Israel. E aquela praga era uma praga de homens com uma religião que amava Baal. Aquela era uma religião estrangeira. A Bíblia diz que Deus promoveu um desafio entre Elias e Baal, e Acabe seguia a Baal. Acabe era o rei, mas Baal era homenageado, glorificado, engrandecido dentro de Israel por causa daquela mulher Jezabel, que nós acabamos de cantar sobre ela. Jezabel era uma síria, uma mulher estrangeira, e que trouxe. Sabe quando você está na sua casa, você fala assim: aqui em casa eu odeio baratas. Eu, por exemplo, sou um caçador desses bichos. Eu detesto qualquer baratinha. Eu fui procurando, mesmo se ela não tiver, não existia. Quando Deus viu o pecado de Baal tomando conta de todos os lugares de Israel, Deus entrou no coração de Elias e falou: Elias, faz um desafio a Acabe. A Bíblia diz então que Elias fez um desafio a Acabe. E eles começaram cedo. E Elias falou: talvez você tenha que gritar mais alto, ele pode estar dormindo. E ali Baal foi homenageado, glorificado, engrandecido pelo rei, pelos profetas. E eles viram: grita mais alto, falava Elias. Não desceu fogo nenhum. A Bíblia diz que Elias começa a ajeitar o altar.
Não perde muito tempo e joga água. E a Bíblia diz que Elias começa a orar e o fogo desceu. Você tem que entender, irmãos, que quando a sua vida não vai para o lugar, não é porque é Deus que não quer que não vá para o lugar. Você que não tem força, não tem coragem, não tem os implantes de Deus. Olha para Enoque. Enoque olhou e viu. O que tem que ter? Amor a Deus. O que tem que ter mais? Fidelidade a Deus. O que tem mais? Você precisa ser responsável. A reputação de Deus está na minha vida. A reputação de Deus está na vida do Bruno, está na vida da irmã Bruno, está na vida da irmã Flávia, está na vida do Ito, está na vida da Brenda. A reputação de Deus está na vida de José. Mas se José não é nada, ou os irmãos que eu falei não são nada, irmãos, imagina qual é a alegria que Deus vai ter num homem que não tem a reputação de Deus. Sabe por quê, irmãos? O mundo espiritual de Deus é invisível, mas ele é real. Eu não sei quantas vezes Deus me usou no Brasil, aqui e acolá. Eu não tenho problema. Você pode dar o Senhor hoje para o Afeganistão. O mesmo Deus que me usa aqui é o mesmo Deus que vai me usar lá em sinais e prodígios no Afeganistão, na Alemanha, na França, porque Ele é um Deus que vai em todo lugar. Eu não preciso levar mala, eu não preciso levar Bíblia, não preciso levar nada. Ele vai dizer para você: vai sem nada, eu vou te usar. Deus quer nos mostrar, irmãos. Olha o pensamento aqui que eu vou ler rapidamente para encerrar, que Judas tem no primeiro capítulo de Judas. Sabe não? Judas 1,5, depois se você quiser ler. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado o povo, tirando-o do Egito, destruiu depois os que não creram. Quero mostrar para você o seguinte, irmão. Quando você não crê, você é outra categoria. Você não é a mesma categoria dos que creem. Porque a pessoa que crê, ela começa a se ajeitar. Por quê? É uma espada 24 horas para cima e para baixo. Se eu tiver a vida de sensibilidade como a Enoque teve, irmãos, a vida é outra temperatura. Porque eu vou subir, vou galgar, mas por quê? Porque assim como a Enoque andava com Deus, Deus levou para si, Deus me levava perto dele o tempo todo. Você acha que eu estou preocupado agora se eu quero fazer 1 milhão ou 2 milhões? Não tem esse pensamento na minha cabeça, não tem. Você está precisando de quanto, pastor? Não tem esse pensamento. O que é esse pensamento? O pensamento tem que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Por quê? O que Deus vai fazer na minha vida é eterno. Mas o que eu recebo aqui é passageiro. O meu julgamento, quando sair as vozes daquele tribunal celestial, ele é eterno. Pastor, eu sinto muito, mas o senhor poderia ter feito mais e não fez. Considerando que o senhor poderia ter feito mais e não fez, o senhor não vai receber o galardão que os outros vão receber. Então entenda bem, o que é tratado nesse lugar não é ouro nem prata, que quando Deus entra na vida de um homem, ele começa a escrever uma nova história. É outra coisa, não é nada de você cantar. Eu conversava há pouco com o Joel, falei muitas coisas para o Joel. Joel, isso aqui é um reino que desce do céu, e os pensamentos daquele tribunal descem aqui, e aqui tem que seguir os pensamentos do tribunal, não sou eu. O que tem que ser feito aqui? Os pensamentos deles estão no céu. Mas pastor, onde estão os pensamentos? Lê a Bíblia Sagrada, você vai ver os pensamentos de Deus. Mas quando você quer peitar ele, irmãos, é apanhar demais. Eu apanhei muito. E eu creio que quando vejo o testemunho da Brenda só falta dizer: apanhei demais. Meu Deus, como apanhei. Mas agora a Brenda está vendo que tem um Deus que tudo pode. E ela diz no coração dela: ó, Satanás, acabou. E acabou. Então leva essa palavra. Enoque andava com Deus e Deus levou para si. Por que levou? Porque Enoque olhou para Deus e falou: me dá fidelidade. Pegou. Me dá responsabilidade, Deus. Pegou. Me dá companheirismo. Pegou. Pegou amor, Deus me dá amor. O coração de Enoque estava cheio de obras preciosas. E não há demônio no mundo, não há capeta no mundo que possa se levantar contra esses valores. Então você fica rica e você fica rico. E as palmas louvam e agradecem.